Queda do regime iraniano. É possível? É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Meu nome é Pedro Lima e esse é o canal Novas Ações. Aqui a gente fala sobre política e economia. Eu te deixo por dentro desses assuntos. Então vamos lá, pessoal. Recentemente, a dúvida que surge nas redes sociais é que se os Estados Unidos, junto com Israel, vai conseguir derrubar aí o sistema político do Irã. A gente tem que analisar alguns pontos. Se a gente pegar na história da humanidade, principalmente nas histórias recentes, os regimes para cair, eles tiveram que estar sofrendo três coisas. Primeiro, uma pressão popular. As pessoas querendo o fim do regime, os habitantes daquele país, o local, querendo o fim desse regime. A população do Irã quer o fim desse regime. Não é à toa que esse foi um dos motivos do Trump começar a enviar tropas para lá. Foi quando a população do Irã foi para as ruas porque queria o fim do regime. Mas a população só teve coragem de ir para as ruas por causa do segundo motivo, economia. As pessoas estavam passando fome lá, o regime estava prejudicando os comerciantes, o Irã com inflação altíssima, o presidente do Banco Central lá do Irã pediu demissão. Então, as pessoas tiveram que ir para as ruas se movimentar contra esse regime, porque ou elas morriam nas ruas ou morriam de fome. Isso o Irã tem, esses dois motivos. Também tem um terceiro motivo, que é justamente a pressão externa, a pressão de outros países. E nós estamos vendo que isso também acontece com o Irã. A pressão tanto de Israel como da maior nação desse mundo, economicamente falando e militarmente falando, que é os Estados Unidos. Então, o Irã está passando por essas três coisas. De fato, se o regime do Irã não cair, a estrutura política do Irã está abalada. Só que eu vou além, tá? Tem outros motivos que faz a gente analisar, colocar nessa conta sobre se é possível os Estados Unidos derrubar ou não o regime iraniano. É o principal. Se os Estados Unidos vai querer derrubar esse regime. Por quê? Porque o Trump primeiro enviou tropas para lá por causa que a população estava indo para as ruas. Ele pegou e falou, população do Irã, o reforço está perto, a liberdade está próxima. Só que depois ele muda o discurso. O que é que o Trump fala? Não, nós estamos enviando tropas para lá porque nós queremos acabar com o armamento nuclear iraniano, que é um perigo para a população americana e um perigo para a população mundial. Então, a dúvida que fica é, os Estados Unidos vai querer derrubar o regime ou não? Porque a movimentação que está ocorrendo recentemente, de acordo com esse momento que eu estou gravando o vídeo, dia 6/3, é que o Trump está mais interessado em acabar com o armamento nuclear iraniano, com o projeto, né? Porque eles ainda não têm. Então esse é o interesse de fato dos Estados Unidos. Ninguém sabe se vai mudar. Outro fato que vale a pena a gente analisar também é porque o sistema político do Irã ele é muito complexo. O Irã ele tem o seu exército regular, eles ainda têm uma guarda revolucionária, que é o que protege o regime de pressões tanto internas como externas. Por exemplo, aí, a guarda revolucionária, junto com a polícia lá do Irã, eles mataram aí 35 mil pessoas, segundo algumas fontes, quando a população começou a ir para as ruas. Então a guarda revolucionária tem esse papel, proteger o regime internamente e externamente. E a guarda revolucionária ela é fiel ao sistema político do Irã, que é justamente aí aos Ayatollahs, que é o líder supremo do Irã. Para os Estados Unidos conseguir colocar o fim nesse regime, ele teria que ou eliminar os Ayatollahs e a guarda revolucionária, ou prender eles. Ele teria que fazer um desses dois. Porque se os Estados Unidos de fato querer terminar o regime, não tem como terminar o regime com apoiadores desse regime, com sistemas políticos desse regime, se os Estados Unidos de fato querer derrubar esse regime. Ainda tem outro motivo que ainda é mais preocupante, que é justamente a população. Tem muita gente que é contra o regime, a maioria é contra o regime,
mas ainda tem parte da população que é a favor do regime, o que resultaria em uma guerra civil no Irã. Então, eu estou falando essas informações para vocês terem noção de como é complexo essa resposta. E se a gente pegar as atualizações recentes, os Estados Unidos e Israel estão atacando o Irã pela parte aérea. Tanto os Estados Unidos como Israel, eles têm domínio da parte aérea do Irã. Tá bombardeando aí locais estratégicos, bombardeou aí o prédio dos Ayatollahs, né? Então, tem informações aí que eles estão se reunindo até online, de uma forma online. Então, para colocar um fim nesse regime, não bastaria somente os ataques aéreos, mas também um ataque por terra. Já dá para ter noção de como é complexo, né? De como teria uma guerra interna dentro do Irã, tanto por causa da estrutura política que protege o regime, tanto por causa também dos apoiadores do regime. Então, ficaria uma guerra, aqueles que querem o regime e aqueles que não querem. Só que o Trump sinalizou agora com a morte do Ali Khamenei, faz 7 dias hoje, se eu não me engano, já faz 7 dias da guerra. Então, com a morte do Ali Khamenei, o Trump sinalizou que não quer o filho dele no poder. O filho do Ali Khamenei, né? Disse que era inaceitável. O que abre uma suposição de que o que na verdade o Trump quer para pôr o fim da guerra não é o fim do regime, e sim uma negociação. Ele quer negociar com um líder supremo no qual ele aceite, no qual esteja aberto para diálogo com os Estados Unidos. Então eu acho que é mais provável o Trump negociar a escolha de um Ayatollah, ou se ele não conseguir escolher um Ayatollah, mas alguém que esteja aberto para o diálogo com os Estados Unidos, concorde aí com não proliferar, não construir armas nucleares. Então, essa é a minha opinião no momento, hoje, dia 6/3. Minha opinião pode mudar de acordo com novos acontecimentos que for acontecendo, ou se o Trump falar assim, agora a gente vai derrubar o sistema político do Irã. Porque geopolítica é muito complexo, né? O que está ocorrendo nessa guerra é muito complexo. Nós sabemos os interesses que o Trump fala e algumas sinalizações que ele nos dá que fazem a gente descobrir aí ou tentar entender o próximo passo dele. Mas as futuras decisões dele não tem como a gente prever. Até porque a gente viu que mesmo ele no caos lá da guerra do Irã, ele começa a olhar aqui para a América do Sul, para o Brasil, Equador, Colômbia, Paraguai, e começou a ameaçar também os países da América do Sul e também ameaçou Cuba, dizendo que pretende também dar um fim no regime de Cuba. Então é muito complexo saber quais de fato são os interesses dos Estados Unidos. Mas, na minha opinião, o Trump não vai querer colocar um fim no regime iraniano. Pelo menos, até o momento, eu acho isso. Até o momento, é isso que está nos mostrando. Eu acho que ele vai querer negociar, não colocar um fim no... E de acordo com aquilo que o Ayatollah, o líder supremo lá, que o Irã escolher, negociar com os Estados Unidos, se isso for bom para o Trump, ele coloca, for bom para o Trump, para Israel, ele coloca o fim na guerra. Se não, eu acho muito pouco provável ele tirar ali esse regime do Irã. Então, meu nome é Pedro Lima, que a gente fala sobre política e economia, e é essa a minha opinião sobre o que está ocorrendo na guerra. Deixa aqui nos comentários se você pensa diferente, o que é que você acha que vai acontecer. Será que o Trump consegue derrubar esse regime ou não?